Olá, como estão? Turma 401, vamos dar seguimento às nossas aulas, aula de ciências. Abra o seu livro na página 17, livro Minha Memória, né? Vamos falar sobre transformação física e transformação química e também sobre mistura, tá? Então, nós estamos até agora sobre matéria, né? Vimos o que é matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Meu lápis é a matéria, eu sou a matéria, você é a matéria, o caderno, a cadeira que você está sentado. Agora vamos ver como a gente transforma essa matéria, né? As transformações que ocorrem na matéria podem ser química ou física. Tenha em mãos agora um lápis ou um marcador de texto para vocês sublinharem o que foi importante aqui, tá? Vou falar sobre transformação química, sublinha lá. As transformações físicas são transformações que ocorrem no material sem causar modificação na composição. Transformação física, sublinha. São transformações que ocorrem no material sem causar, modificação na composição. O exemplo, os fenômenos físicos são reversíveis. Nos fenômenos físicos, as partículas não são alteradas, somente são agitadas, desarrumadas, desordenadas, O exemplo é quando a água é no estado líquido, ela se transforma em estado sólido. A água continua sendo água, ela só foi modificada. Ela vai para o estado sólido, vira gelo, mas não deixou de ser água, Agora, transformação química, lá embaixo, sublinha. As transformações químicas são fenômenos que causam alteração na sua composição, na composição da matéria, Quer dizer, muda alguma coisa. Em uma transformação química, uma substância é transformada em outra. Por exemplo, você pega o ferro e você pode aquecer ele até ele dissolver, deixar de ser sólido para ser líquido, A gente pegar o gelo e ele voltar a ser água, Vamos dar um exemplo aqui, na transformação química pode ser observada no preparo de um bolo, no cozimento de um ovo, na formação de ferrugem, na esponja, na composição de alimentos amadurecidos, de frutas, no cozimento de um ovo, O ovo, por dentro da casca, ele está no estado líquido. Quando você cozinha, ele vai para o estado sólido. Isso aqui é transformação química, porque você usou o quê? O calor, Usamos algum objeto para poder fazer a transformação disso, o cozimento. Transformações reversíveis e irreversíveis. Irreversíveis é aquela que não vai voltar mais do que era antes. As transformações de um material podem ser reversíveis ou irreversíveis. Uma transformação reversível é um processo em que o material pode voltar a ser o que era antes. Reversível. Volta o que era antes. Por exemplo, para ter um lápis, foi preciso cortar uma árvore. Esse lápis vai voltar a ser árvore de novo? Nunca mais, Vamos lá falar de transformação reversível, que pode ser voltar. Uma barra de sabonete grande pode ser derretido e usado para fazer os sabonetes menores. Você derrete o sabonete, você deixa, ele está no estado sólido, você vai usar o calor, que é a transformação química, e ele vai derreter. Ao derreter, se você deixar ele no outro ambiente, conforme a temperatura dele, ele vai voltar a ser outro sabonete. Ele pode se esticar, expandir, ser um sabonete maior e fininho, ou você pode cortá-los e fazer vários sabonetes, Vamos lá. No processo de reciclagem do material plástico também, A gente pode pegar uma garrafa PET, derreter e fazer outros artefatos, Usando a química. As transformações irreversíveis são transformações que causam alteração na matéria, que não pode ser desfeita, ou seja, o material não pode tornar o inicial. Por exemplo, ao queimar um pedaço de papel, se você pega um pedaço de papel e queima, não tem mais jeito,
ele vai virar carvão. E papel, quando você pega, o carvão dele dissolve, acabou o papel. É irreversível. Então, cuidado com o documento. Se você queimar, não tem mais como colar, tá? É transformação irreversível. Muitas transformações químicas produzem substâncias com odores e características. Por exemplo, ao amadurecimento das frutas ocorre uma transformação composta, né? Que apresenta um odor próprio. A fruta verde, ela tem um odor. A fruta madura tem outro odor, né? Assim como quando ela fica muito madura e apodrece, ela tem outro odor. Parison é um tubo sem forma antes de ser moldado na sua forma final. Aqui na página 19 nós temos exercícios, né? O que são transformações químicas? Nós sublinhamos lá. Aqui no 2 explique a transformação reversível e dá exemplo. No 3, a irreversível e dê exemplo. Está aqui nessa página 18 e 19, né? No 4, ele faz umas perguntas, né? Em quais passagens a seguir está ocorrendo a transformação química? Aí você vai marcar. 5, defina o que é transformação química e dá exemplo. 6, é para marcar também. O 7 é para responder. O 8 é de marcar, tá bom? Exercício que você pode fazer sozinho, é só qualquer dúvida voltar ao texto para ler. Outra coisa. Não está ocorrendo muito nessa turma, não. Não estou entendendo, portanto não vou fazer. Gente, não tem o que não entender. Tem o que você não lê, né? Se você não lê, você não vai conseguir fazer. E se você não ouve até mesmo a explicação do professor nessa aula, você não vai conseguir fazer. Se você lê sem assistir o vídeo, você consegue fazer. Mas se você não assiste o vídeo e você não lê o texto, não vai fazer, simplesmente vai olhar as perguntas e não vai saber a resposta. É essa forma de trabalho que vocês fazem na sala de aula e que eu sempre bato em cima. Não olha a pergunta e procura a resposta. Ao contrário, lê o contexto para saber explicar o texto. Lê o enunciado da pergunta para saber responder, tá? Não tem dificuldade, basta somente você assistir o vídeo e fazer os exercícios ou ler e fazer os exercícios. Se você não assiste o vídeo e não lê o texto, você não vai saber responder e vai falar para o papai que está difícil, tá? Não tem... Cada gota de suor de hoje pode significar um sorriso amanhã. O seu sacrifício hoje, né? O seu esforço, quando a gente fala gota de suor, está falando de esforço, né? O seu esforço será recompensado com o seu sucesso. E qual vai ser o seu sucesso? Você conseguir fazer tudo e no final de tudo isso aqui você passar de nível, que é o nosso objetivo, tá? Vamos lá na página 21. Abra seus livros na página 21. Compreender o que é definição de substância pura e mistura. Nós vimos aqui transformação química, né? Vamos ver substâncias puras e substâncias misturadas. Continue sublinhando. Uma substância geralmente é constituída de moléculas, né? Para ter um lápis, ele tem várias moléculas, né? Todo material é constituído de moléculas. Toda matéria é constituída de moléculas. A gente fala água. Dentro da água tem várias moléculas. A água, H2O. O que é H2O, né? H é de hidrogênio e O de oxigênio. Então, tia, a água contém 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, além de outras moléculas. Mas, para formar a água, para ter essa junção de matéria, ela tem que ter moléculas. E essas moléculas podem ser puras. Uma substância pura é formada por apenas um tipo de partícula, né? Aí a gente tem aqui, ó, o gás hélio, né, que é usado para encher a bola, o alumínio, né? Agora, misturas. Quando na natureza uma matéria é formada por 2 ou mais substâncias diferentes,
tem-se uma mistura, ou seja, as misturas são porções de matérias formadas por mais de uma substância. Sublinha lá. As misturas são uma porção de matéria formada por mais de uma substância. O ar que respiramos é uma mistura constituída principalmente por dois gases, nitrogênio e oxigênio, principal, que ele tem outros gases, o ar que respiramos. As misturas podem ser classificadas como homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Vou sublinhar. Mistura homogênea apresenta uma única face, ou seja, características iguais. A mistura homogênea também são chamadas de solução. Quando a gente coloca água e sal e você mistura, sacode, ela oscila e vai ficar homogênea. Você vai ver aqui só a água, né? E a mistura heterogênea? A mistura heterogênea apresenta mais de uma fase e não apresenta a mesma propriedade em toda a sua extensão. É mistura de água e óleo, né? Nós temos duas fases, a água e o óleo. Elas não se misturam, ela é heterogênea. Separação de misturas, né? A separação de mistura pode ser por catação, decantação, filtração, evaporação e dilatação, tá? Destilação. Vamos falar um pouco sobre catação. É uma técnica que consiste em separar, né, mecanicamente os componentes. Vamos falar sobre... Você tem feijão e milho, você quer separar essas matérias. Eu quero separar o feijão do milho, eu vou catar, tá? Decantação é a técnica de separação de mistura do líquido, né, e o sólido. A decantação é um processo lento e por isso é comum a utilização de aparelhos. Aqui nós temos a imagem, ó, de destilação. Destilação é feita uma separação química por calor, né? Na página 24, nós temos exercícios. O que é mistura? Nós sublinhamos lá, né? Misturas são porção de matéria formada por mais de uma substância. Número 2, dê exemplo de mistura. Número 3, como as misturas podem ser classificadas. Número 4 aqui é para vocês marcarem, 5 também. A 6, defina se o sangue é uma mistura heterogênea ou homogênea. Olha que interessante, né? Então, sangue. Vocês já viram sangue? Sim, né? Quando você corta, você vê o sangue. E que tipo de mistura é o sangue, né? É uma mistura heterogênea. E o que é heterogênea? Ela pode ser separada, mas só através de centrifugação, tá? E no número 7, para a separação da mistura gasolina e água, o processo mais adequado é o quê? Para separar a gasolina da água. Gasolina é óleo, né? A gente já viu que o óleo não, a água e o óleo não se misturam. Aí você vai marcar aqui qual é o processo que a gente usa para fazer essa separação da gasolina, da água, do óleo, tá? Número 8. Essa pergunta aqui foi feita do Enem, ó. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios de clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz aceleração obtida pela rotação de um recipiente. Nesse aparelho, a separação é devido a... Você vai marcar aqui, tá bom? Que é centrífuga. Então, nós vimos dois conteúdos nessa aula de hoje, que foi o quê? Transformação física e transformação química e misturas, né? Tudo falando de matéria. Na próxima aula, nós vamos falar sobre ar, composição do ar, falar sobre ar na natureza, como ele existe, como a gente pode comprovar a existência do ar, né? Já vamos preparando aí a nossa aula. E depois falar sobre
propriedade do ciclo da água. Até semana que vem a gente já vai terminar o nosso livro do segundo bimestre, tá? Nós vamos ficar uma semana sem vídeo, tem lá o vídeo, para vocês colocarem tudo que foi dado em dia. E na terceira semana, do dia 6 ao dia 24 de julho, nós vamos estar fazendo os exercícios com vídeo aula, tá? Com eu e você, no caderno de exercícios. Mas para isso, você tem que colocar em dia o seu livro, tá bom? Estamos terminando, vou chegar lá. Até a próxima aula, fique com Deus.